Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Vamos mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor neste dia de domingo, 10 de maio, quando nós, pela graça de Deus, podemos fazê-lo via internet, na oração e na expectativa de que em breve estaremos juntos em nosso templo. Então queremos convidar você, amado irmão da Igreja Presbiteriana da Paz em Redenção, para que fique ligado conosco. Pegue sua Bíblia e vamos juntos agora meditarmos na Palavra de Deus. E você que sempre tem nos acompanhado, também agradecemos a você por essa oportunidade de estudar a Bíblia conosco. Nós vamos hoje considerar um assunto que julgamos ser importante em todas as épocas, mas agora, devido ao momento que estamos vivendo, mais ainda. Receber a Cristo e andar com Ele. Isso nós vamos fazê-lo considerando uma passagem bíblica em Colossenses, no capítulo 2, versos 6 a 8. Então, considerando esses dias terríveis que nós estamos vivendo, onde a morte tem se manifestado de maneira intensa e insaciável, né? Onde famílias já não têm mais nem a oportunidade de velar e sepultar os seus parentes, a situação realmente é calamitosa, é assustadora, traz pânico para o povo. No meio dessa situação, então é importante a gente parar e pensar. Tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, que esperança temos nós? Na verdade, a nossa esperança não está na medicina. Podemos encontrar um remédio que cure tudo isso e outras mais. Mas a nossa esperança última está, na verdade, em ter Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E é isso que nós queremos considerar com os irmãos. Se você tem a Bíblia, então, vamos abrir em Colossenses, capítulo 2, e vamos ler do verso 6 a 8. Antes, nós vamos orar pedindo que Deus nos ajude na compreensão desse texto. Senhor, obrigado por mais um dia e o privilégio de compartilharmos a Tua Palavra. Queremos, ó Deus, examiná-la e aprender dela lições para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la. Abre nosso entendimento, ó Deus. Ilumina nossa mente. Nos dê sabedoria do alto. Em nome de Jesus. A carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão. E Paulo escreve esta carta porque ele recebeu a visita de alguém, do pastor de Colossos, Epáfras, que foi encontrá-lo e passou para ele, então, a situação que a igreja estava vivendo. A igreja estava enfrentando problemas com seitas, com falsos mestres, heresias, estava perturbando a paz da igreja. E Epáfras, então, vai buscar esse auxílio do apóstolo Paulo. Paulo não foi o fundador da igreja, o fundador foi Epáfras. E a igreja de Colossos, ela estava sofrendo naqueles dias um ataque, alguns chamam de a heresia de Colossos. Mas era uma mistura de judaísmo, judaizantes da época, gnosticismo e misticismo. Então tudo isso estava perturbando a paz da igreja, essas heresias. E seitas e heresias sempre perturbou a Igreja de Cristo durante toda a sua história
E hoje não é diferente, apenas com vestiduras diferentes, mas essas coisas continuam perturbando a paz da igreja. Então Paulo escreve essa carta. E ele escrevendo essa carta, então ele vai destacar sobre a pessoa de Cristo. E talvez o tema principal da carta é o senhorio de Cristo. Ele vai mostrar que Jesus é Senhor, Criador, aquele que nos libertou do império das trevas. Então vai mostrar essa ênfase no senhorio de Cristo. E o texto que nós queremos considerar diz assim, a partir do verso 6, capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, esse é o texto que nós queremos considerar com os irmãos nesse momento. Paulo, então, ele parte do pressuposto que os irmãos ali, a quem ele está dirigindo, já haviam recebido a Cristo. Por isso ele começa, ora ou portanto. Portanto, já que recebestes a Cristo Jesus, então assim andai nele. Receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador é uma necessidade de todo ser humano. O apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 1, do verso 11 ao 13, ele diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, João começa o seu evangelho falando também dessa verdade, dessa necessidade de receber a Cristo como Senhor, como Salvador. Quando recebemos a Cristo como Senhor, então recebemos também a condição e nos tornamos filhos de Deus, porque não éramos. Aquela ideia, aquele ditado popular que todo mundo é filho de Deus, que Deus é Pai de todos, isso não é bíblico, não é verdadeiro. Todos são criaturas de Deus, mas filho de Deus, no sentido de ser co-herdeiro com Cristo e herdeiro da salvação, herdeiro da vida eterna, herdeiro do Pai Celestial. Ser filho começa com essa atitude de receber a Cristo como Senhor. E é importante você parar e pensar, se você já tem essa certeza, você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Paulo, então, ele continua dizendo, já que recebestes a Cristo como Senhor, assim andai nele. Ou seja, a ideia de andar aqui é viver a vida cristã com Ele, como Ele ensinou, de acordo com os seus ensinos, com a sua palavra. Então, essa é uma evidência para todos nós, se já recebemos a Cristo ou não. Como estamos andando? Como estamos vivendo a nossa vida? O que fazemos? E por que fazemos
as coisas que fazemos? Qual o propósito da nossa vida? Voltado só para nós mesmos? Para nos agradar? Para agradar a outras pessoas? Ou para agradar a Deus? Fazer a vontade de Deus. Então, já que recebeu a Cristo, então agora devemos andar com Ele. Não basta você ir a um templo, ouvir a mensagem, levantar a sua mão, ir à frente, dizer que recebeu a Cristo, que agora é crente, se você não anda com Ele. O que vai mostrar que você de fato é um nascido de novo, que você de fato é uma nova criatura, é o seu estilo de vida, é a forma como você vive, é que vai demonstrar que você passou por esse novo nascimento, que você recebeu Cristo como Senhor. Então, observe o versos 6 e 7, Paulo diz assim: recebestes a Cristo, assim andai nele. Mas andar nele como? O próprio texto nos ajuda a entender. Andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, crescendo em ações de graças. Então observa que esses verbos nos ajudam a entender a forma que devemos andar com Cristo. Nele radicados, a ideia de enraizados. Pense numa árvore com suas raízes. As raízes que penetram a terra e vão se aprofundando em busca de alimento e dando sustentação à árvore. Então, assim também devemos nós andar com Cristo. Devemos estar enraizados nele, absorvendo dele, aprendendo dele, bebendo dele. E estaremos firmados nele. Então ele usa essas figuras de radicados, edificados. Aqui a gente pode lembrar daquela parábola que Jesus conta dos dois edificadores, que um edificou a sua casa sobre a areia sem fazer o alicerce. E quando chegou o vento e a tempestade, logo derrubou a casa porque ela não tinha alicerce, ela não foi edificada sobre a rocha, sobre o alicerce. Então esse ser edificado traz a ideia de estar sendo sustentado ali. E confirmados na fé. Ou seja, confirmando essa fé no dia a dia. Interessante que ele completa essa frase dizendo: confirmados na fé, tal como fostes instruídos. É importante lembrar dessas instruções que recebemos daqueles com quem aprendemos a andar com Jesus. Então, andar conforme fostes instruídos. É preciso ter essa humildade para sabermos que nós precisamos ser instruídos. Precisamos de alguém que nos ajude a dar os primeiros passos, a caminhar na fé cristã. E essa fé deve ser confirmada no nosso dia a dia. Crescendo em ações de graças. A vida cristã com Cristo não pode ficar estagnada. Precisa manifestar um crescimento. Quando não manifesta um crescimento, é sinal de preocupação. O escritor de Hebreus fala acerca disso. Ele diz: olha, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres e ainda necessitais de leite, porque ainda são crianças, não cresceram, não desenvolveram. O tempo passado, o tempo decorrido já era para estarem adultos, amadurecidos. Então, a fé precisa, nós podemos crescer, não podemos ficar estagnado, parado. Você precisa receber a Cristo como Senhor. Você precisa andar com Jesus. Você precisa crescer na fé. E esse crescimento é consequência de você estar enraizado com Cristo, andando com Ele, aprendendo da sua palavra, estudando os seus ensinos,
atentando para os seus exemplos. Então, é preciso olhar para isso, esse crescimento que nós precisamos ter na fé. Então, não é só crer em Jesus. Crer até o diabo crer. Mas o diabo não anda com Cristo. O diabo não segue o ensino de Jesus. Então não basta você dizer que crê em Jesus. Você precisa crer, recebê-lo como Senhor e Salvador. Mas você precisa andar com Ele, caminhar com Ele. E isso é através da Bíblia, dos seus ensinos. Você precisa criar raízes, precisa construir um alicerce para a sua fé cristã, de maneira que as coisas desse mundo não venham abalar sua vida. É preciso ir confirmando essa fé dia após dia. E é preciso crescer em ações de graças com o Senhor. No verso 8, Paulo diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar ou enganar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, ou conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, observa mais um ponto importante. Além de estarmos andando com Jesus de maneira certa, precisamos ter cuidado. Ora, se o apóstolo aqui chama a nossa atenção para esse cuidado, que ninguém vos venha enganar, é porque o perigo é possível. Se não houvesse perigo, não haveria necessidade da exortação. Então, quando digo cuidado, é porque nós corremos o risco, sim, de sermos enganados. Você vê cada coisa absurda na televisão e no dia a dia. Você vê coisas horrendas, coisas ridículas, mas que são seguidas por milhares e milhares de pessoas. Não vale nem a pena citar exemplo aqui agora, mas se você tem acesso à internet, você está vendo coisas escandalosas, em nome da religião, em nome de Deus, em nome de Cristo. Mas não se preocupe pelo fato de ser em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome da fé cristã. Porque, de novo, eu convido você a considerar o que está escrito em Mateus, capítulo 7, verso 21 a 23. Ali você vai encontrar uma passagem extremamente interessante. Muitos vão dizer assim: Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer para eles: vocês não vão entrar no céu. E eles vão dizer: mas Senhor, por que não? Nós pregávamos em teu nome. Nós fazíamos milagres em teu nome. Em teu nome nós expelimos demônios. Jesus vai dizer-lhes: embora faziam isso tudo em meu nome, mas eu não vos conheço, porque vocês praticavam a iniquidade. Vocês, enquanto usam o nome de Deus, estão vivendo em pecado e praticando iniquidade. Então, o fato de ser em nome de Deus não quer dizer nada. Por isso Paulo diz: cuidado, para que ninguém vos venha enganar, no verso 8, com sua filosofia ou vãs sutilezas. O que Paulo está condenando aqui é a filosofia em si, mas a ideia de coisas vãs, tradição de homens, coisas do mundo, que não tem nada a ver com Cristo. Por isso que ele diz, conclui o versículo: e não segundo Cristo. Cuidado que ninguém vos venha enganar com filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Seja o que for esses rudimentos do mundo, tradição dos homens, essas filosofias vãs, elas não têm nada a ver com Cristo, e é esse que é o ponto. Não segundo Cristo. Então, se alguma coisa lhe é ensinada e é pregada não segundo Jesus, então temos que ter cuidado com isso.
Por isso, Paulo, então, nos exorta quanto a esse perigo. A igreja de Colossos estava sofrendo com essas heresias que assolavam a igreja. Nós vivemos isso hoje da mesma forma. Falsos hereges, pregadores, falsos mestres, heresias invadindo a igreja. Cuidado, para que ninguém te engane. Então, amados, concluindo, é importante que você receba Cristo como seu Senhor e Salvador. E ande com Cristo. Ande de maneira correta. Nele, radicado, edificado, crescendo em ação de graça, confirmando sua fé dia após dia e tendo cuidado para que os falsos pregadores, falsos mestres, as falsas religiões não venham a enganar você. Que Deus nos ajude e que você possa refletir e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda não o fez. E se você já fez isso, que você possa ter a consciência de que agora é andar com Ele, não segundo o mundo, não segundo os homens, mas segundo Ele, Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.